Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Perdão, versículo 12. Versículo 13. Eu orando ao Senhor durante a semana, falei: Deus, eu quero falar aquilo que o Senhor fala comigo. Eu não quero falar nada, inventar nada. Eu quero uma palavra que fale ao meu coração para que eu possa passar isso. Porque falar que eu vim aqui pregar é muito forte. Eu não sou pregadora, mas eu faço o possível dentro das minhas condições para servir ao Senhor. Então, se essa palavra tocar no seu coração, foi porque primeiro ela tocou o meu coração. E a palavra que eu escolhi para dizer hoje é como se faz para tocar o coração de Deus. Ou seja, as necessidades que nós temos e que nós precisamos aprender para conseguir tocar o coração de Deus. A palavra de Deus diz aí no capítulo 29 de Jeremias, no versículo 12 e no versículo 13, diz o seguinte: Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu gostaria de frisar bastante nesse versículo 13, que diz o seguinte: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. No versículo 14 continua dizendo assim: Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Ou seja, o que o versículo 12, 13 e 14 do livro de Jeremias está nos dizendo? O Senhor, Ele não se priva de nos abençoar. O Senhor, Ele não se priva de fazer com que nós vivamos as bênçãos dEle nas nossas vidas. Mas nós necessitamos buscar a presença do Senhor. Nós necessitamos orar ao Senhor. Nós necessitamos ter uma vida de comunhão, de oração, de busca, de renúncia, para que nós possamos viver de acordo, segundo a vontade do Senhor. O profeta Jeremias aqui diz: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ontem, quem não veio no encontro de jovens perdeu uma palavra muito abençoada da parte do Senhor. Uma palavra tranquila, mas uma palavra que veio de encontro ao nosso coração. Sobre tudo que deves guardar, guarde o vosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, e aqui a palavra do Senhor nos diz para buscar o Senhor com todo o nosso coração. Nossa mente, nossos sentimentos, nossas emoções e a nossa vontade. Porque, de acordo com o que nós aprendemos ontem, o nosso coração não é esse órgão de carne que bate aqui, mas são os nossos pensamentos, a nossa vontade, as nossas emoções, aquilo que está dentro de nós, o nosso homem interior. E a palavra de Deus nos dizendo que nós devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, nos coloca a refletir que nós devemos buscar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso pensamento. Estar em casa, no trabalho, na faculdade, na igreja. Senhor, eu te busco com todo o meu coração. Mas não é uma busca da boca para fora, é uma busca do coração, da sua vontade. Porque Deus, Ele é aquele que esquadrinha o nosso coração, as nossas juntas, as nossas medulas. Você, nós vemos aquilo que é aparente, aquilo que nós vemos. Eu estou vendo o pastor Datem, estou vendo o pastor Silvando aqui, e eu, de acordo com aquilo que eu vejo, eu vou julgar, mas o Senhor não. Ele vê além dessa aparência que você tem. Ele vê além dessa roupa que você veste, Ele vê além do sapato que você calça, além do dinheiro que você tem na sua conta. Porque às vezes as pessoas pensam assim: eu não vou buscar o Senhor, não. Eu estou na igreja, sou a pessoa mais bem de situação, e o pastor, ele tem que me aceitar assim, do jeito que eu sou, porque o meu lugarzinho no céu já está garantido, querido. O Senhor, Ele olha para o seu coração. O Senhor, Ele vê além das suas aparências. E às vezes tem um irmão na igreja também
que tem uma autoestima tão baixa, mas tão baixa, que fala assim, eu não vou naquela igreja mais não. Ninguém me olha, ninguém me vê, ninguém me ajuda, ninguém conversa comigo, porque eu sou mais humilde, eu sou mais simples. Querido, Deus vê além das aparências, Deus vê o seu coração e vê a sua vontade de servir a Ele. E eu creio que o Senhor te trouxe aqui nessa noite para que eu te dissesse isso, porque eu me senti assim. Mas a irmã Mona Lisa canta lá na frente. Você vê a aparência. Você vê aquilo que está na sua frente. Você não vê o meu coração, mas o Senhor vê. Eu não posso ver o coração do pastor Silvano, eu não posso ver o coração do pastor da Penha, mas o Senhor, Ele vê. Ele sabe as lutas, Ele sabe as necessidades, Ele sabe as provas. E o Senhor, Ele é aquele que responde às nossas orações no momento certo. Então, o primeiro passo para tocar o coração de Deus é buscar ao Senhor de todo o seu coração. Buscar ao Senhor com todos os seus pensamentos, com toda a sua força, com toda a sua vontade, com todo o seu empenho. Assim como o rapaz faz para conquistar uma moça, né? Hoje é grupo de jovens. Eu sou jovem, eu vou falar daquilo que eu tenho experiência. Assim como um rapaz se empenha tanto para poder conquistar o coração de uma moça, manda mensagem, vai na porta, toca violão, faz serenata, manda flores, dá caixa de bombom, ele faz de tudo. Só falta ele virar bananeira, ajoelhar, fala, pelo amor de Deus, casa comigo. Quando o jovem está apaixonado é assim. Assim, jovem, como você tem empenho para poder paquerar uma jovem que tocou o seu coração, tenha empenho para buscar a presença do Senhor, tenha empenho para chamar a atenção do Senhor para você, tenha empenho em agradar ao Senhor e fazer a vontade dEle, esteja no centro da vontade do Senhor. Eu falei do rapaz, agora eu vou falar das moças. Moça, assim como você tem empenho em ficar horas na frente do espelho, se maquiando, vestindo a melhor roupa, passando o melhor perfume, fazendo escova no seu cabelo, babyliss, qualquer coisa, pensando assim, nossa, eu vou chegar lá na praça, eu vou chegar na igreja, eu vou chegar naquele congresso de jovens, eu vou arrasar. Eu quero que ele olhe para mim, né, Roseli? Eu vou chegar toda linda, toda bonita. Vou dar o exemplo aqui da Cacau. A Cacau parece uma barra, é linda. Assim como a Cacau fica lá na casa dela, fala, Deus, eu amo dar uma ajuda. Hoje eu vou me arrumar toda, porque eu vou sair para passear com o Dama Júnior. Ou eu vou para a igreja. Senhor, eu vou te adorar, mas eu vou bonita, porque saindo de lá eu vou sair com o Dama Júnior. Assim como a Cacau tem empenho de se arrumar toda, ficar toda bonita, mais bonita do que o que ela é, no natural. Assim como o Dama Júnior teve todo o empenho para conquistar o coração da Cacau, tem empenho, jovem, em chamar a atenção do Senhor para você. Não há nada melhor do que conseguir chamar a atenção do Senhor para você. Primeiro passo para tocar o coração de Deus é o quê? Chamar a atenção do Senhor. Buscar ao Senhor com todo o seu coração. Segundo passo, adore-o em espírito e em verdade. Lá no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 4, no versículo 12, 23. Deixa eu ver aqui. No versículo 23, lá em João, no capítulo 4, versículo 23, diz o seguinte: Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Olha por quê? Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, se você quer tocar o coração do Senhor, primeiro busque-o com todo o seu coração. Chame a atenção do Senhor. Segundo passo, adore-o em espírito e em verdade. Porque há várias formas de adoradores. Mas Deus sabe aquela que é verdadeira, aquela que chama a atenção do Senhor, aquela que toca no coração do Senhor. Às vezes as pessoas pulam, se alegram, choram. Não estou dizendo que você não pode fazer isso, porque eu amo. Usar tudo que eu tenho, tudo que eu sou para poder adorar ao Senhor. Não tem coisa mais gostosa do que
você está no culto de Santa Ceia, você está no culto e falar em mistério com o Senhor e pular na presença do Senhor e chorar e se alegrar na presença do Senhor. Mas Deus, Ele quer que essa sua adoração seja verdadeira, que venha do seu coração, que venha, que ela cresça com intimidade, com oração diária, com busca diária, com comunhão. Não existe como você agradar o coração do Senhor se você não é grato ao Espírito Santo, se você entristece o Espírito Santo falando mal da vida do irmão, se você entristece o Espírito Santo zombando do Espírito Santo, porque não há pecado pior do que a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é tão sensível e às vezes a gente não consegue sentir. Às vezes o irmão está do seu lado chorando, sentindo a presença do Senhor, e um culto como esse, tranquilo, gostoso. Ah, mas por que o irmão está chorando? Porque ele está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus, porque ele tem vida de comunhão plena com o Espírito Santo e Deus está tratando com ele. Saiba respeitar isso. Não zombe da presença do Senhor, não zombe do Espírito Santo. Primeiro e segundo passo para tocar o coração de Deus é buscá-lo com todo o seu coração, chamar a atenção dele e adorá-lo em espírito e em verdade. O terceiro passo, querido, ter um coração contrito e quebrantado diante da presença do Senhor. Nós sabemos que Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mesmo pecando, ontem nós aprendemos um pouquinho da vida de Davi aqui. Os pecados de Davi teve consequências muito duras na vida de Davi. Muito duras. Mas ainda assim, mesmo pecando, quando Davi ia orar ao Senhor, ele se arrependia de todo o seu coração, ele quebrantava o seu coração na presença do Senhor e dizia: Deus, contra ti somente pequei. Ele se arrependia de todo o coração. Lá em Salmos 34, se você quiser me acompanhar, fique à vontade. Lá em Salmos de número 34. Salmos de número 34, no versículo 18. Diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Ou seja, o Senhor, ele vai estar pertinho de você se você tiver um coração quebrantado e centrado na vontade dele. Se você souber se arrepender de todo o seu coração, não é aquele pecado premeditado, não. Mas é quando você peca que você não tem consciência, você fala: Senhor, me perdoa, eu pequei contra o Senhor. O Senhor sabe que a presença do Senhor é mais preciosa que qualquer coisa na minha vida. Me perdoa. Deus, eu quebranto meu coração na tua presença. Quando você tem um coração quebrantado e a sua adoração é verdadeira diante da presença do Senhor, Ele é fiel para te perdoar. E a palavra de Deus diz que quando o Senhor, Ele nos perdoa, Ele não é que nem nós. Porque às vezes nós dizemos que perdoamos, mas nós sempre fazemos o favor de tocar na ferida, né? Ficar lembrando: olha, você fez aquilo. Olha, eu perdoei, mas você fez aquilo. Eu não vou confiar em você mais. A palavra do Senhor não. Diz que o Senhor, quando Ele perdoa a cada um de nós, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E de lá Ele não tira mais. Se o Senhor, Ele resolveu te perdoar, não me interessa o que você fez lá fora. Se você se arrependeu de todo o seu coração, se você vive em comunhão com o Senhor agora, que Ele não interessa o que você fez ontem. Para o Senhor interessa o seu coração. Para o Senhor interessa aquilo que você vive hoje com Ele. Interessa que você tenha um coração quebrantado, um espírito contrito. Interessa que você saiba chamar a atenção dEle. Lá em Salmo 51, 17, que ainda falando sobre coração quebrantado, em Salmo 51, versículo 17, diz o seguinte: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. E Davi ainda diz o seguinte, aqui no versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me recuses da tua presença, nem me retires o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e
sustenta-me como um espírito voluntário. Ou seja, Davi se arrependeu com todo o coração e falou: Deus, não retira de mim o teu Espírito Santo. Só quem batalhou, irmão, às vezes você, jovem, cresceu na igreja e desvaloriza aquilo que você aprendeu. Você desvaloriza aquilo que você construiu, aquilo que os seus pais te ajudaram a construir com tanto carinho. Vida de oração, vida constante de jejum, vida de consagração. E às vezes quando você chega na sua adolescência, na sua mocidade, você olha e fala assim: todo mundo faz, eu vou fazer. Eu estou cansada de vir para a igreja toda terça, quinta e domingo, vir para a escola dominical, e eu quero mais caminhar, eu quero ficar, eu quero beber, eu quero experimentar aquilo que eu não experimentei. Olha, eu aceitei o Senhor Jesus com 10 para 11 anos de idade, e hoje, com quase 23 anos, eu não me arrependo em momento algum. Por quê? Porque meus pais não eram evangélicos. Eu vinha para a igreja com a minha tia, minha mãe sempre visitava também. E eu aprendi na minha infância, assim, o tamanho do hábito. Tem coisas que eu lembro que eu aprendi na igreja quando eu tinha o tamanho dele. Eu vinha na igreja, eu via a Mirtes louvando ao Senhor, José Milton, essas pessoas. E eu sou grata a Deus pela transformação que o Senhor fez na minha vida. A Adélia me conheceu ainda fora dos caminhos do Senhor. E eu não me arrependo em momento algum. Porque até os 10 anos de idade eu tive a oportunidade de frequentar todos os tipos de festas. Eu tive a oportunidade de experimentar todas as coisas que o mundo oferece. Não experimentei porque não quis. Porque não quis. Meus pais iam para a festa, dava toda a liberdade para a gente ir. Mas assim que eu cresci, que eu cheguei aos 10 anos, que eu vim participar de um culto de terça-feira, não me esqueça. Depois de um sermão daqueles, porque culto de terça-feira é culto de doutrina. Eu já tinha feito catequese, eu já tinha ido em centro espírita, eu já tinha ido em todo qualquer lugar que você pensar. Eu cheguei na igreja e eu falei assim: Deus, é aqui que eu quero ficar. O vazio que faltava no meu coração, que eu ia nas festas com 10, 11 anos de idade, que eu pulava, que eu festava, que eu dançava. Quando eu chegava na minha casa, eu deitava minha cabeça no meu travesseiro, eu ficava pensando: mas cadê a alegria que eu precisava, né? A alegria que todo mundo sentia lá. Jovem, você só sente alegria quando aquelas pessoas estão perto de você. Quando você deita a sua cabeça no seu travesseiro, você para pensar no que aquilo acrescentou na sua vida. Não acrescentou nada, só te afastou da presença do Senhor. Então você que é jovem, cresceu na igreja e está pensando em desvalorizar aquilo que os seus pais te ensinaram, com tanto carinho, com tanto cuidado, com tanto amor, pense, não há nada mais valoroso do que ter a presença do Espírito Santo na sua vida, João. Não perde isso não. Não perde isso não, porque viver distante do Senhor não dá. Nós fomos feitos e criados à imagem e semelhança de Deus. A nossa alma por si só tem um vazio tão grande, uma fome tão grande, que nada no mundo pode suprir, a não ser a presença do Senhor. Esse vazio que você está sentindo, jovem, é falta do Senhor. É falta de buscar ao Senhor, é falta de se entregar mais ao Senhor, é falta de ser mais dependente do Senhor. Então não deixe essa oportunidade passar na sua vida, não. E você, jovem, que ainda não serve ao Senhor, que fica caminhando a vida toda para preencher o vazio do seu coração, achando que é com bebida, achando que é com droga, achando que é com namorado, não é. O seu coração, ele tem vazio da presença do Senhor. Ele tem sede, ele tem fome da presença do Senhor. Então se você veio aqui hoje e você está sentindo uma paz, uma tranquilidade, um gosto tão grande em estar ouvindo essas palavras, em estar ouvindo os louvores que foram aqui cantados, é porque a sua alma tem sede do Senhor. E Deus te diz nessa noite: se apressa, jovem. Eu estou de braços abertos te esperando. Eu trouxe você aqui hoje para falar direto com você. Deus está de braços abertos te esperando, apenas esperando você fazer a sua decisão. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor não é invasor. Quem chega na sua vida destruindo, arregaçando com tudo é o diabo, que não pede permissão para ninguém. Ele chega para matar, roubar e destruir, mas o Senhor não. O Senhor, ele tem uma
Espírito Santo que convence o homem do pecado. O Espírito Santo tem o homem, o homem tem o Espírito Santo para confortar o seu coração quando ele está inconformado com as situações que tem na vida. Deus vai lá e fala assim: olha, Espírito Santo, cuida dele. Ele é o Consolador enviado por Deus para suprir as necessidades do nosso coração. Aquelas orações que você faz de madrugada, jovem, orando ao Senhor, falando: Deus, eu não aguento mais, eu não sei o que eu faço da minha vida. O Espírito Santo, ele intercede por você. E quando ele chega na presença do Senhor, ele leva as suas orações com gemidos inexprimíveis. Quando você não consegue falar, quando você não consegue dizer nada ao Senhor, que você só ajoelha, que você só chora, ou que você faz como Ana, que só geme na presença do Senhor, o Espírito Santo, ele é aquele que interpreta a Deus essa oração, Senhor. Senhor, ele é aquele que, o Espírito Santo, ele é aquele que intercede por você quando você não consegue. Então, jovem, pense bem. Quando você peca contra o Senhor, Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para nos livrar da nossa culpa, do nosso pecado. Ele está aqui para te abençoar e você só chega a Deus através de Jesus. Quando você peca contra Jesus, o Espírito Santo ainda intercede por você. Você peca contra Deus, Jesus intercede por você. Você peca contra Jesus, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, ele vai e toca no seu coração. Ele intercede por você diante de Jesus e diante de Deus. Mas, jovem, quando você entristece o Espírito Santo de Deus, não há quem possa interceder por você. Tenha cuidado. Saiba discernir aquilo que é da vontade e aquilo que não é da vontade do Senhor. Ah, mas Deus deixou. Existem duas formas que Deus faz na nossa vida. Às vezes as coisas acontecem por vontade do Senhor e às vezes as coisas acontecem na nossa vida por permissão do Senhor. Talvez Deus não quer isso para você, mas Ele permite, porque é através das lutas, das tribulações diárias que nós adquirimos experiências e que nós conseguimos construir uma vida de intimidade com Deus. Porque na maioria das vezes, nós, jovens, irmãos e irmãs, nós só somos capazes de nos achegarmos até a presença do Senhor para pedir quando nós estamos em apuros. Na maioria das vezes nós não sabemos agradecer. Nós nos lembramos de sermos dependentes do Senhor quando nós estamos em aflição. Deus me livra desse laço. Deus me ajuda para prosperar. Deus cuida do meu filho que se afastou dos teus caminhos. Às vezes a gente só lembra de pedir e não de agradecer ao Senhor. Então, jovem, se você tem passado por alguma coisa, peça ao Senhor discernimento, peça ao Senhor sabedoria e saiba estar na dependência do Senhor, porque às vezes Deus está falando, Deus usa várias pessoas, Deus só falta desenhar aquilo que está acontecendo para você e você não sabe compreender, porque você não tem vida de intimidade, não pede discernimento a Deus. Então tenha vida com Deus, jovem. Saiba discernir aquilo que é da vontade do Senhor. Primeiro passo, nós devemos chamar a atenção do Senhor, adorar em espírito e em verdade, ter o coração quebrantado. Terceiro passo, para chamar a atenção do Senhor, você deve adorá-lo, já falei. E agora, eu gostaria de dar 3 exemplos aqui, de homens, não só de jovens, porque a Bíblia toda, para nós, irmãos, irmãs, jovens, crianças, eu falo para os jovens, mas as crianças também devem ter desejo de buscar ao Senhor. Olha, crianças, não importa se seu coleguinha está te achando careta, quadrado, que seja. O que importa é que você adora ao Senhor com o seu coração. O que importa é que você tem sede da presença do Senhor. E se você quer buscar ao Senhor, não há nada que te impeça. Desde que os outros falem, desde que os outros critiquem. O que importa é que Deus conheça o seu coração e vai te abençoar no momento necessário. 3 pessoas, 3 homens, que chamaram a atenção do Senhor, que conseguiram tocar o coração do Senhor. Noé, José e Davi. A Bíblia é o nosso manual. Para todas as situações que nós vamos passar,
A Bíblia é o nosso manual. Não tem a situação que você esteja passando, que você não abra a Bíblia e que o Senhor não fale com você. Para tudo o que você precisar, aqui dentro você encontra a resposta. E nós sabemos que a Bíblia ela nos traz vários exemplos de pessoas que conseguiram tocar e agradar o coração do Senhor. O primeiro deles é Noé. Noé já não era tão jovem, mas Noé foi um homem que tocou profundamente o coração do Senhor. Você deve estar se perguntando, mas por que Noé tocou o coração do Senhor? Se ele vivia em meio a tanta iniquidade no lugar onde ele morava, aquelas pessoas já não serviam a Deus mais, já se voltaram para os prazeres da carne, deixaram de adorar ao Senhor, se voltaram contra Deus. Noé, querido, conseguiu tocar o coração do Senhor, porque mesmo em meio a uma vida de iniquidade daquelas pessoas, Noé conseguiu ser justo, permaneceu fiel ao Senhor em todo o tempo, não murmurou contra o Senhor, fez aquilo que era da vontade do Senhor. O Senhor falou para Noé, Noé, vai lá e constrói uma arca. Senhor, mas por que uma arca? Porque eu vou destruir a terra. E Noé, ele não se opôs a fazer a vontade do Senhor. Ele só queria agradar ao Senhor. O Senhor insistiu com ele e Noé foi lá e fez. E aquelas pessoas achavam que Noé era louco, né? Mas dilúvio, chuva, aonde? Na sequidão que essa terra está? E Noé construiu a arca. E assim como o Senhor falou para Noé, o Senhor fez. O Senhor provou a fidelidade de Noé, pedindo para que ele construísse aquela arca. E Noé foi fiel ao Senhor, colocou a sua família ali dentro daquela arca e permaneceu fiel e firme ao Senhor até o dia que o dilúvio acabou. E assim que o dilúvio acabou, Deus ainda fez uma aliança. Deus falou para Noé, falar em Gênesis, olha Noé, todas as vezes que cair as chuvas dos céus, eu vou fazer aparecer o arco-íris, para que o homem saiba que eu, o seu Deus, tenho uma aliança com ele. Então, querido, você acha bonito todas as vezes que chove, o arco-íris aparecer? Então, a partir de hoje você lembre que é Deus dizendo que tem uma aliança contigo. Todas as vezes que chover, que você olhar para o arco-íris, agradeça ao Senhor, Deus, eu ainda tenho uma aliança contigo. Quando você se levantar da sua cama, agradeça ao Senhor, Deus, muito obrigado pela noite bem dormida, obrigado pelo meu trabalho, pela minha faculdade, pela minha escola, pelos meus amigos. Tenha um coração grato, saiba tocar o coração do Senhor. A gratidão agrada ao Senhor. E agora nós vamos falar de José. José sofreu demais, assim como Noé sofreu as críticas das pessoas daquela época. José, que era o filho mais novo. José, que o pai dele amava com tanto carinho, amava ele mais do que aos outros irmãos. E o pai de José pensou assim, eu vou fazer uma túnica para José. Eu amo tanto meu filho, eu vou fazer uma túnica para ele. E é assim, como se a mãe da Maraísa dissesse assim, eu amo tanto, mas tanto a Maraísa, que eu vou fazer um vestido tão lindo para ela, que eu mesmo vou fazer. E a mãe dela se empenhasse muito, com todo amor, com todo carinho, porque ela que cuidou, ela que gerou, ela que ensinou. E fosse lá e fizesse esse vestido todo desenhado, sob medida para Maraísa. Assim foi com José. O pai dele fez uma túnica sob medida para ele. E os irmãos, não satisfeitos, com muita inveja de José, fizeram, jogaram José dentro do poço. Tramaram a morte de José. Deixaram José lá, fizeram o pai dele acreditar que José teria sido comido por um leão. Fizeram os pais acreditar que José estava morto. Tudo por causa da túnica. E aí o mais velho pega e veste e não consegue vestir porque não serve, fica apertado demais. O do meio veste e não consegue porque não fica assentado, fica grande demais. E assim sucessivamente, não serviu nenhum deles. Sabe por quê, querido? Porque Deus tinha feito, o pai de José tinha feito sob medida. Assim como Deus planejou uma bênção para você, sob medida para você, te criou, te desenhou com todo carinho, com todos os detalhes, porque lá em Salmos, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele nos conhece, desde que os nossos ossos ainda nem eram formados.
E nós somos feitos e criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, a sua sobrancelha foi o detalhe que Deus desenhou. O seu olho veio dessa cor porque o Senhor quis que fosse assim. Você é desse tamanho, eu sou pequena, mas eu já entendi que eu sou desse tamanho porque o Senhor quis que eu fosse assim. É tudo sob medida. Assim como o pai de José fez aquela túnica com tanto carinho, os irmãos de José invejaram e tentaram o matar. Mas José permaneceu fiel até o fim. E a recompensa dele foi ser governador do Egito. Assim Deus também, querido, planejou um casamento sob medida para você. Planejou um filho sob medida para você. Planejou um emprego sob medida para você. Uma faculdade sob medida para você. Assim como as pessoas te invejam, tentam te destruir, fazer você se entristecer, como os irmãos de José fizeram, muitas lutas virão. Mas o Senhor fez sob medida para você, viu, Marais? É sob medida. Não vai servir mais ninguém. E mais ninguém. Aquilo que Deus tem para mim, eu entendi de tanto orar, falar, Senhor, mas por que eu não consigo? Não é que eu não consigo, é porque não chegou a hora ainda. Porque na hora que for da vontade de Deus, vai vir sob medida para mim e ninguém mais me toma. Amém. Amém, jovem? É para você também. Não fica quebrando a cabeça não, se enrolando com Deus e o mundo. Jovem, se valorize. Moça, se valorize. Tenha vida de comunhão com o Senhor. Busque ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, crendo, nós receberemos. Então, se você tem uma vida que agrada ao Senhor, se você é uma jovem que toca o coração do Senhor, não tem por que o Senhor não te abençoar. Mas saiba compreender que o nosso tempo não é o tempo do Senhor. Saiba esperar, irmão. Saiba esperar na vontade do Senhor. José, ele foi um homem que tocou o coração do Senhor porque ele tinha sonhos de Deus. Ele tinha sonhos que eram sonhos de Deus para a vida dele. Todas as vezes que José sonhou, o Senhor fez, porque eram sonhos que o Senhor deu a ele. E assim será com você, jovem, se você tiver sonhos do Senhor, se você tiver sonhos centrados na vontade do Senhor, o Senhor ele fará, porque são os sonhos dele para a sua vida. E por último, eu gostaria de falar de Davi. Mas por que Davi tocou o coração de Deus? Assim como nós aprendemos ontem, assim como eu já comecei a falar aqui hoje, Davi, ele conseguiu tocar o coração de Deus, porque mesmo com todos os pecados, ele sempre foi um homem segundo o coração de Deus. Ele sempre soube buscar a presença de Deus. Ele sempre soube se arrepender na presença de Deus. Ele sempre soube fazer as orações certas para Deus. Então, jovem, para tocar o coração de Deus, adore-o em espírito e em verdade. Chame a atenção do Senhor. Seja um jovem segundo o coração de Deus. Tenha sonhos do Senhor. Seja justo e permaneça fiel ao Senhor em meio a todas as iniquidades, em meio às suas amizades. Seja luz. Tem muita gente querendo ser doce demais. Tem muita gente querendo ser doce demais. E a mamãe passou açúcar não sei aonde, e agora fiquei doce, que não sei o que. Muitos jovens cristãos adotando essa frase, mas esquecendo que a palavra do Senhor, que é o nosso manual de vida, nos diz que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Você está querendo ser doce por quê? Se o Senhor te chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Amém. Jovem, desperte. Desperte. A palavra de Deus diz que o Senhor ele está próximo. A vinda do Senhor ele está muito próximo. Assim como nós fechamos o nosso olho agora e abrimos daqui a 1 segundo, a 1 milésimo de segundo, a vinda do Senhor pode acontecer e você vai ficar aí querendo ser doce para o resto da sua vida. Então sonhe os sonhos de Deus, toque o coração do Senhor. Às vezes você reclama demais, ai Deus, mas eu não consigo nada, é muita luta. Adolescente tem essa mania de achar que todo mundo está contra ele. Ai, ninguém gosta de mim. Ai, porque fulano quer namorar comigo. Ou às vezes namora com Deus e o mundo, mas não consegue enxergar um rapaz de Deus, uma moça de Deus que está orando, pedindo você para o
Senhor. Porque você não tem discernimento, não busca a vida com Deus. Às vezes Ele está na sua frente e você querendo o que está lá de fora, nas drogas. Tudo bem que Deus Ele é aquele que salva, cura e liberta. Mas o que o Senhor Deus tem para você, é para você, com todo carinho, foi feito sob medida. E às vezes você não consegue compreender. Então busque a presença do Senhor, João. Moços, se valorizem. Vá orar, vá para a oração. Moços de 12, 13 anos, eu quero casar, eu quero namorar. Cresce, minha filha. Vai orar. A Bíblia fala que nós devemos andar pelos caminhos do nosso coração. Recrear o nosso coração naquilo que Ele tem prazer. Mas que no fim da nossa vida, nós devemos saber que por todas essas coisas, Deus vai pedir conta. De tudo Deus pede conta. Nós aprendemos ontem que não adianta você fazer escondido, um dia será descoberto. Você esconde do pastor, da sua mãe, do líder de jovens, dos presbíteros, mas não esconde de Deus que você estava na esquina parecendo você, atracado no pescoço do outro. Para com isso. Eu, na condição de moço, jovem, que serve a Deus, com toda a autoridade que eu tenho do Senhor para falar aqui nessa noite, eu digo: jovens, se valorizem. Moças, abram os olhos, porque muitas vezes tem um dentro da igreja, vem para a igreja a primeira vez, eu quero aceitar Jesus. Você não tem vida com Deus, você não tem oração, não pede discernimento ao Senhor. O jovem não ora, não faz nada, às vezes só está sentado na igreja, esquentando o banco, não tem vida de propósito com Deus, e você só olha para a aparência, fala: não, é com esse que eu vou casar. Aí faz que nem o filho da Andréia Fontes, da Benedita, né? Não vigiou e depois encontrou um colírio para o olho, porque o irmão batia nela todo dia. Era lindo de morrer, mas batia nela todo dia. E ela não vigiou. Não soube esperar o tempo de Deus. E você, rapaz, que fica aí flertando com Deus e o mundo, paquerando Deus e o mundo, que pega todos aí na rua, mas na hora de casar você quer uma moça virgem, uma moça crente. Vigie, Jó, toma vergonha nessa cara sua e vai servir ao Senhor. Eu estou falando como jovem, como moça, que ora e que pede a Deus todos os dias: Senhor, me livra dos laços, dos embaraços. Assim como eu oro por mim, assim como a Thalita ora por essa mocidade, eu oro e falo: Senhor, desperta essas moças, porque tem moça que vive parecendo maçaneta na mão de um e de outro, e não abre o olho. Jovem, assim como a moça, ela tem que ser separada para servir ao Senhor em santidade, se guardar até o dia do casamento. Você também, porque a palavra de Deus ela é uma só. Não fique pensando que você vai pegar todos aí no mundo e que depois Deus não vai pesar a mão sobre você, que vai. Cuidado, não brinca com o coração das moças que estão aqui dentro, não. Porque Deus guarda elas com muito carinho. Não adianta você vir na igreja e quando você sai daqui, você toma outra atitude, achando que o seu pastor, que a sua pastora não está vendo, seu líder de jovens não está vendo, que a mãe da moça não está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. E Ele cuida de tudo no momento necessário. Não precisa você pensar que você vai ficar livre, não. Deus cuida de tudo no momento necessário. Mas se você já aprontou demais e se arrepende, está falando aí: Deus, eu quero tomar vergonha na minha cara e ser um homem de Deus, ter uma mulher de Deus na minha vida, eu gostaria que você orasse ao Senhor com todo o seu coração. Porque Deus, Ele aceita a sua oração quando ela é feita de coração, com quebrantamento. Assim como eu disse todas essas coisas, não é para acusar ninguém, não. Não é para acusar. É porque às vezes eu também olho e falo assim: nossa, Deus, será que é esse? Mas Deus, não. O que eu tenho para você virá no momento necessário. E as pessoas: mas a Mona Lisa está velha demais. Então não. No tempo do Senhor, a minha bênção chega. E Deus, melhor do que ninguém, sabe qual é a hora. Então, meu dever é esperar no Senhor. Porque eu sei que esperando no Senhor, obedecendo a Ele, fazendo a vontade dEle e vivendo no centro da vontade de Deus,
eu sei o que eu vou ter. Eu sei que eu vou ter bênção na minha vida. Mas se você não vigia, a palavra de Deus diz que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, muito cuidado com o que você, moça, rapaz, irmão, irmã, está plantando. Tem irmão também que tem esposa linda dentro de casa. Aquela escolhida pelo Senhor para a vida dele. E não pode passar uma na rua que fica fifio, né? Assobiando. Ah, mas olho não tem cerca, mas a palavra de Deus diz que os nossos olhos, eles são a janela da nossa alma. Muito cuidado com aquilo que você olha, com aquilo que você cobiça. Muito cuidado, irmã. Fica olhando demais para aquilo que não é seu. Olhe para o seu marido todos os dias e agradeça ao Senhor, porque Ele foi a bênção que Deus te entregou. É para viver em unidade com Ele. Eu estou lembrando de uma oração muito engraçada aqui, que o pastor Cláudio Duarte, vendo uma pregação dele, ele prega muito para jovens, para casais, e esse dia eu estava no Facebook e eu também vi, né, essa oração. Muito irmão, muita irmã que está cansada, aí fala assim, eu não aguento mais, eu quero separar. Eu quero separar porque meu marido é chato demais, porque a minha esposa é chata demais, porque meu marido não sabe pegar a toalha de cima da cama, deixa o chinelo espalhado dentro de casa e tantas outras coisas. E eu vendo a pregação dele e lendo essa mensagem lá no Facebook, ele diz o seguinte, que um dia chegou um irmão no gabinete dele com a esposa, olha, pastor, não dá mais, eu não aguento, não amo mais, eu quero separar. Não quero isso pra mim mais não. Irmão, mas você quer mesmo? Quero, pastor. Não aguento isso mais não. Então tá, irmão, ajoelha aí que eu vou fazer uma oração pra você. E a esposa dele ficou do lado. Pastor Marcial já deve estar imaginando, né? E a esposa dele ficou do lado. E ele colocou a mão sobre a cabeça desse irmão e começou a orar. Deus, eu não estava lá, mas o Senhor estava. Quando Ele prometeu que seria na saúde e na doença, na tristeza e na alegria, na riqueza e na pobreza. Deus não estava, mas o Senhor estava. E Ele prometeu que seria até que a morte separasse. Então, Senhor, mata ele agora. E o irmão começou a se apavorar. E o pastor, fervoroso demais, começou, né? Mata, Senhor! Infarte! AVC! Orando para Deus matar ele. E o esposo arregalou o olho e olhava para a esposa e tentando levantar. E o pastor firmou no ombro dele para ele não poder levantar. E orando, Deus mata! Faz ele cair agora! E aí ele arregalou o olho e fez um sinal para a esposa que não queria separar mais não. E levantou e o pastor dando glória a Deus e o irmão chorando e abraçando a irmã. Então, irmão, irmã, jovem que é casado, pense muito bem. Porque no dia que você veio aqui, no altar, no dia que você, irmão, pediu a mão da sua esposa em casamento, foi lá na casa dos pais dela, prometendo que a faria feliz, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza. Quando você chegou aqui diante do pastor e diante de todas aquelas testemunhas, diante dos irmãos que estavam aí na igreja, você prometeu que seria que até que a morte os separasse. Então, viu, pastor, quando tiver alguém querendo separar, o senhor faz a oração. Porque é assim. A Bíblia fala que nós não somos obrigados a votar nada. Mas se nós prometemos, nós devemos cumprir. Então, se você, irmão, prometeu que seria fiel ao seu esposo, até que a morte se separasse, não é nem questão de divórcio, não. Mas se você prometeu que seria fiel a ele, permaneça fiel. Se você prometeu que amaria, se você não ama, ore ao Senhor. Ore ao Senhor, fala, Deus, reaviva aquele amor no meu coração, que eu sentia pela minha esposa, pelo meu esposo. Faz essa oração ao Senhor, porque a Bíblia diz que tudo que nós pedimos ao Senhor, se nós cremos e buscamos de todo o nosso coração, o Senhor, Ele nos dá. E eu gostaria de finalizar aqui essa palavra,
que falou tanto comigo, porque eu não gosto de falar aquilo que eu não vivo, aquilo que eu não sei. E se eu falei isso para você, jovem, se eu falei isso para você, rapaz, é porque eu vivo isso todos os dias. Eu estudo numa faculdade onde eu vejo moças lindas se drogando todos os dias, onde eu vejo moças se atracando com moço na faculdade todos os dias, onde eu vejo rapazes enganando as moças todos os dias. Eu vejo isso e eu oro, eu falo, Senhor, me livra de tudo isso, livra as minhas irmãs, livra essa mocidade. Deus coloca desejo no coração desses jovens de te servir. Não é que eu sou chata demais não é que eu sou careta não, é porque eu escolhi viver para Deus. Se você não vive para o Senhor, saiba compreender que eu vivo, saiba compreender os meus motivos. E se você ainda não vive, mas se tem vontade de viver, faça um concerto com Deus. Deus, Ele é capaz de te abençoar, Ele pode. Eu gostaria que você guardasse com muito carinho essa palavra no seu coração. Você que é irmã, irmão também. Se essa palavra falou com você, guarde ela no seu coração. Ao sair daqui, não fica murmurando não. Porque se eu falei, foi porque Deus colocou no meu coração. Então saiba compreender isso. Se você não compreende, não murmure também. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Gostaria que você se colocasse de pé e nós vamos louvar ao Senhor com o hino. Eu gostaria de convidar aqui a equipe de louvor. Enquanto nós louvamos ao Senhor com esse hino, eu quero chamar aqui o pastor Gabriel para fazer essa oração. Jovem, pastor Marcelo, o pastor Gabriel que vai fazer essa oração. Mas eu queria fazer algo com você aqui nessa noite. Os irmãos e as irmãs que estão aí no banco, não se escandalizem. Não é para você falar de ninguém também, porque se você não quer conselho com Deus, tem quem queira. Então saiba entender e respeitar isso. Você jovem, você moça, você rapaz, você irmão, você irmã, que quer fazer um concerto com Deus. Eu não sei o que você está fazendo e nem me interessa. Pode ser que você não esteja fazendo nada também, mas você vê que você não vive totalmente para Deus. Eu gostaria que você viesse aqui na frente, para que o pastor Gabriel orasse com você. Não precisa ficar com vergonha, porque é muito melhor você ficar vermelho 5 minutos do que ir amarelo com pé. Então vem aqui na frente para que nós pudéssemos orar por você. Está precisando de ajuda, jovem? Tem a irmã Thalita é um instrumento de Deus. Essa moça é um instrumento do Senhor para aconselhar, para conversar, uma moça sábia. Você, rapaz, tem o irmão Cláudio, tem o pastor Gabriel, tem o irmão Maciel, tem o pastor da Penha, tem o pastor Deroci, que é um instrumento de Deus na terra. Um homem sábio ao extremo, carinhoso, que sabe aconselhar, sabe cuidar. Você jovem, moço, que não quer conversar com a irmã Thalita, tem a pastora Raquel, que é uma mulher de Deus, uma mulher sábia, uma mulher de oração. Chegue nela. Tem a irmã Alvira. Conversa. Se você jovem quer vir aqui na frente, eu te convido. Então você vir aqui para a gente orar com você, para que Deus possa renovar o amor, o temor, a fidelidade no seu coração. Mas se não, se você tem vergonha, pode ficar aí no seu banco mesmo. Deus, Ele te compreende melhor do que eu. Então, eu convido aqui o pastor Gabriel para fazer o coração. E agradeço aos irmãos pelo carinho e pela atenção aí hoje. Deus e Pai, necessitando, ó Deus, nós apresentamos ao Deus dos jovens, ó Deus desta igreja, em nome de Jesus, que o Senhor cuida de cada um, ó Pai. Assim nós pedimos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a proteção do Senhor seja na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem ficar como estão, nós vamos louvar ao Senhor com hino. Logo após, o irmão Marcelo com o término do culto. A mão